Após o final da partida, o atacante Caio Jorge utilizou o seu Instagram, suas redes sociais, para pedir desculpas ao torcedor cruzeirense pelo gesto feito. E eu vou até colocar aqui na tela para vocês as falas do treinador Leonardo Jardim, onde ele fala que acontece coisa muito pior durante o jogo, ofensas bem piores aos árbitros da partida, xingando pai, mãe, filho, filha, e para eles tudo bem. Agora, se o Caio Jorge não fala nada e faz um simples gesto, o jogador é punido com a expulsão imediata. Aonde é que vai parar o futebol brasileiro? Se eu pegar um árbitro de várzea, vai conseguir melhor apitar os jogos do que este senhor que estava na arbitragem nesta noite. E eu vou estar colocando, família, aqui na tela para vocês as falas do Leonardo Jardim e também do volante Lucas Silva após o final da partida. Só que antes eu peço que deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Agora vamos conferir uma parte da zona mista do Cruzeiro. E aí, num lance em que a arbitragem estava muito longe e um lance claro, que não foi escanteio para o time adversário e eles conseguiram fazer o gol. Isso gera muita revolta e aí o clima ficou muito tenso. E aí a gente ficou muito indignado com isso, a gente sabendo que ia jogar com um a menos depois da expulsão. Então assim, gostaria de enaltecer a nossa parte no segundo tempo, que a gente foi muito guerreiro, mesmo com essa situação da expulsão, mesmo da situação do gol, que foi no lance que eles jogaram a bola para fora, o juiz deu escanteio. A gente foi muito aguerrido, a gente foi muito forte, a gente foi muito consistente, não baixou a guarda. Então eu prefiro valorizar isso do que todos esses detalhes. Mas a gente ficou muito chateado também com a arbitragem, que foi muito confusa, principalmente no segundo tempo, nos gerando revolta. E aí um lance nosso onde foi expulso o Caio Jorge, cometeu, nem viu o que ele fez para ser expulso, enfim. Mas eu prefiro sair daqui com o espírito aguerrido da nossa equipe, que segurou o resultado, conquistou um ponto e que agora em casa a gente quer ir com tudo e retomar o caminho da vitória. Corrigimos na segunda parte, entramos muito bem na segunda parte, fizemos o gol. E depois foi aquilo que vocês viram, uma bola fora, depois marca-se escanteio. Eu acho que se tinha 40 mil pessoas, toda a gente viu, não foi aqueles lances com dúvida, foi 40 mil, toda a gente viu. Mas mais do que isso, sinceramente, eu tenho alguns anos já de carreira, eu nunca vi um árbitro puxar 4 vermelhos e só acertar não. 4 vezes o vermelho do bolso e só acertar numa expulsão. Eu nunca vi isto no futebol. Epá, isto mostra que eu acho que as pessoas têm que ter algum cuidado. Isto é um derby que empolga muita gente. E eu achava que este nem preparado estava para isto. Porque eu, sinceramente, se vocês já viram um árbitro puxar 4 vezes o cartão vermelho e depois não é vermelho, é amarelo, epá, ele não estava preparado para isto. Mas, coitado, eu acho que ele é o menos culpado disto. Leonardo Jardim, Adronaldo Leal, Rádio 98. O Cruzeiro segue dentro daquilo que foi planejado, do cronograma, que é a classificação para a Copa Libertadores. O Cruzeiro está ali, né, em terceiro lugar, está entre os 4 que se classificam direto. Mas agora eu queria que você falasse a respeito das dificuldades que o Cruzeiro tem tendo, principalmente com times que estão na parte de baixo da tabela. O Cruzeiro tem tido dificuldades contra esses times, né, mesmo sendo um clássico hoje, o Atlético está nessa parte de baixo da tabela. E o Cruzeiro vem agora de 4 jogos sem vencer. E isso é raro, né, de acordo com o que o Cruzeiro vinha apresentando no Brasileiro. Na vida e no futebol, se você vir para cá, pode vir para cá falar. Na vida e no futebol existe uma coisa, que é a análise, não é? Isso é uma pergunta muito engraçada. Se eu fosse jornalista, eu perguntava: nesta segunda volta, quantas derrotas tem o Cruzeiro? Era o contrário. Não perguntava nos últimos 4 jogos, não fomos jogar ao Flamengo, fomos jogar ao rival, à casa do rival, à casa do Flamengo. Tivemos um mau jogo com o Sport em casa. Acho que isso aí é um ponto, mas os outros resultados são resultados normais. Agora a questão é, claro, que se a gente tivesse no período dos 6 jogos que antecederam esse, em que a gente depois do Mirassol tivesse 6 vitórias consecutivas, a gente já estava à frente de toda a gente, mesmo à frente do Palmeiras, que está a fazer o recorde de pontos dos últimos 8 anos. Por isso, eu antes do jogo eu disse, alguém de fora diz que a gente tem que ser campeão ou ser isto. Não. A nossa casa, quem manda é o dono, em primeiro lugar. O dono, as pessoas que mandam no futebol. E o projeto ficou definido para nós lutarmos por esta classificação. E é isso que vamos lutar. Se viesse outra coisa, se os outros distraíram-se,
Mas o Flamengo e o Palmeiras não vejo muitas hipóteses de distraírem, que eles estão a fazer quase recorde de pontos neste campeonato, que é dos melhores campeonatos dos últimos anos. Mister, eu queria te perguntar sobre esse primeiro tempo, que você falou que não foi muito legal. O que pode ser corrigido para ele não ser repetido? E se você me permitir também, o quanto é importante ter o Matheus Pereira em grande forma, né? Você vê ele com o Cruzeiro com um a menos, marcando, atacando, dando combate, criando. O quanto é importante um jogador também desse quilate, dessa qualidade. Obrigado. Com certeza que o primeiro tempo, por desmérito nosso, mas também por mérito necessário, ou seja, para as provas nacionais, no seu estádio perante os seus adeptos, de ganhar um jogo ao Cruzeiro. Isto, vocês sabem que moralmente a história é assim, e eles pressionaram-nos muito na primeira parte, não conseguiram fazer isso a seguir no fim da primeira parte e no início da segunda, enquanto estava 11-11. Uma parte foi essa, outra parte foi algum erros na saída de bola, estávamos a sair pelo lugar errado, corrigimos no intervalo, por isso as primeiras duas jogadas logo da segunda parte a gente criou logo supremacia e conseguimos criar situações de jogar no meio campo adversário. Em relação ao Matheus, ele sabe, não foi hoje, é a época que ele está a realizar uma excelente época, está a conseguir manter o nível, mas também jogar na frente sozinho, para ter que vir armar e ter que ir em movimentos, o cansaço já era muito, por isso é que colocamos o Gabriel nos últimos 15, mais os 10 de prolongamento, mais 25 minutos para fazer esse trabalho, para a gente ter sempre alguém que pudesse dar alguma profundidade ao jogo. Jardim, boa noite. Rafael Norte do jogo. Zanovelli. Você disse que ele foi o menos culpado de tudo que aconteceu a respeito disso. Entendendo o peso que você explicasse um pouquinho pra gente, quem para você acha que é o mais culpado? O que você, na verdade, quis dizer com isso? O que eu quis dizer? Eu quis dizer que o Arte, toda a gente veio. Você lembra-se de um Arte puxar 4 cartões vermelhos e só um a que acertar? Então vocês viram a mesma coisa do que eu, porque estão-me a perguntar a mim se vocês verem a mesma coisa. O que é que isto mostra? Eu não tive a psicóloga ao meu lado, mas isto mostra um comportamento de ansiedade, mostra um comportamento de não estar preparado para o desafio. Mas ele é até responsável. Não, ele foi colocado aqui. Se ele foi colocado, alguém que tem responsabilidades o colocou aqui. É fácil chegar aqui e bater no ar. Ele estava nervoso, ele não sabia, ele estava a decidir tudo errado, além do escanteio que toda a gente viu. O escanteio toda a gente viu. Eu estava a 60 metros, 70 e vi fácil. O jogador todos dominou a bola, a bola saltou, caiu. O nosso jogador até ficou na expectativa. Mas é fácil bater no ar. Mas toda a gente vê isso. Não é preciso ter uma carreira de futebol. Qualquer leigo percebeu que o Arte não estava no seu melhor estado, no controle emocional. Jardim, o Cruzeiro que conquistou essa campanha, essa pontuação de um time bem intenso, todo mundo bem próximo, neste momento de oscilação tem sido um desafio para voltar a ter aquela atuação em tempo quase que integral nos jogos. Isso mostrou nesses últimos jogos aí uma oscilação que é um desafio para dar aquela retomada. Você tem sentido isso no dia a dia? Eu tenho sentido que não é fácil manter uma equipa durante uma época toda ao mais alto nível. E para teres uma equipa ao mais alto nível tens que ter já uma estrutura preparada para isso, que é entre uns e outros e está sempre a rodar. A nossa estrutura não está preparada ainda, talvez no futuro esteja, mas ainda não está preparada para isso. E com certeza que existe alguma fadiga, já falei sobre isto, da equipa, mas existe uma coisa muito boa que é, mesmo hoje jogamos quase 43 mais 10, 50 minutos com 10. E vimos a malta a correr, a trabalhar, a honrar a camisola, e eu não posso pedir mais do que isto, não é? Eu não posso pedir aos jogadores mais do que isto, que eles mostram realmente que os cruzeirenses podem ter orgulho neles, porque toda a gente andou atrás da bola, mesmo sem bola, muitas vezes jogamos sem bola na segunda parte, e eles viveram esse princípio, que é o princípio básico de defender o clube, defender a equipa, e nessa parte eles estão de parabéns. Com certeza que existe sempre oscilações, não é só o Cruzeiro, todas as equipas têm momentos melhores, outros momentos que são menos efetivos. A gente tem num momento agora que a finalização principalmente, não neste jogo, mas por exemplo com o Sport a gente podia ter concretizado mais alguns lances. E acho que a equipa não está no seu melhor momento, mas está num momento de trabalho, de atitude, de compromisso e é o que a gente quer manter isso, porque a seguir as coisas boas vão acontecer. Quando temos atitude, temos compromisso com o clube, a seguir as coisas boas vão acontecer. Jardim, boa noite, Guilherme Gonçalves da FAM-FM. O jogo do Flamengo foi uma partida muito desgastante e o Cruzeiro sentiu fisicamente na partida seguinte. Hoje é uma partida que com um jogador a menos, naturalmente, o time cansou muito, teve que correr por mais um. Tem alguma ideia de, na sequência, tentar preservar um ou outro, rodar um pouco o time? Que a impressão é que o Cruzeiro tem sentido a parte física nos jogos, até pelo elenco ser um pouco mais curto. Claro, com certeza que era bem encadear esta resposta na outra anteriormente. Nós com o Sport, nós alteramos.
Alteramos lateral direito, um zagueiro, um centroavante, um ponta, outra ponta. Alteramos 5. Eu tive a sensação, no fim do jogo, o pessoal disse, porra, já estavam com saudades dos que estavam de fora. O futebol é assim, porque muitas das nossas segundas linhas, e não estou a falar do Gabriel, por exemplo, que é uma opção, mas muitas das segundas nossas linhas não têm feito uma época ao nível das primeiras linhas, não é? Senão não eram as primeiras linhas. E às vezes existe este desequilíbrio. Eu gosto de mudar 2, 3 peças, mas não gosto de mudar uma equipa de 6, 7 jogadores, que a seguir a gente perde um pedacinho a nossa característica. Porque se nós mudarmos muitas peças, temos bons jogadores, mas com características diferentes no banco, e depois o que acontece? O jogo muda. Deixamos de ter a equipa pressionante, deixamos de ter a agressividade na recuperação de bola, deixamos perder alguns momentos. Por exemplo, a gente não tem um Christian no banco para entrar para fazer a mesma coisa. Não temos um jogador como o Villalba no banco para fazer a mesma coisa. Não temos um jogador como o Kaique no banco para fazer a mesma coisa. Igual, temos jogadores diferentes. Temos uma das maiores promessas do futebol mundial, que é o Pratos, mas é um jogador diferente. É um jogador com outras características. Temos hoje fez um grande jogo, o Jonathan, mas tem outras características. Por isso a gente às vezes, quando faz muitas alterações, também altera-se a característica do nosso jogo. Depois de um erro. Sinceramente, o Caio Jorge foi punido por uma situação que ele não devia ter feito. Ok. Mas eu às vezes penso que nós somos também umas primadonas. Um gesto daqueles dá cartão vermelho. E depois eu vejo muitos jogadores dentro do campo ofender, desde a mãe ao primo até ao árbitro, e o árbitro está tudo certo. E depois fazemos um gestozinho, os gajos estão-me a roubar, pronto, vermelho. Às vezes que há coisas que as pessoas devem pensar bem antes de agir. Para mim é mais grave um jogador ofender um árbitro, com aqueles nomes que eu não vou dizer aqui, que esta hora, mas esta hora também as crianças já estão a dormir, do que fazer um gesto, roubar. Acho que há coisas no futebol que eu não consigo entender, mas também não há agora que eu vou entender. Então é isso, família. Vamos encerrar por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Você aí de casa, torcedor cruzeirense, que é novo por aqui, já seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei, ative as notificações e tamo junto demais. Fica agora com meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!